programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá! Gente, eu tô segurando aqui para não esquecer de falar de um presente que eu ganhei lindo lá do Departamento da Vida. Gente, correntinha de prata das Duas Cruzes. E eu ganhei dois, né? Dei um pro Rock e fiquei com um. Só que quando chegou a minha, que eu vi que era a correntinha das Duas Cruzes, com a medalha, fiquei encantada, porque eu tenho uma medalha grandona, né? Que eu coloco bem na entrada, do lado do sacramental do Padre Léo, né? Só que o Rock era São Bento. E eu fiquei tão contente que a minha era a medalha das Duas Cruzes. Gente, um presente querido de prata. Lembrem, toda vez que vocês fazem alguma compra, os livros, é uma maneira de você ajudar o projeto da Ame Almas, tá? Então, desde já, agradecemos toda a sua generosidade. E hoje, estamos aqui recebendo o professor Fernando, osmólogo, que está nos explicando de uma maneira tão linda, porque ele inclui ciência e fé, né? Como sempre. O Papa, né? Então, ciência mostrando como Deus fez as coisas perfeitas e que na primavera acontecem determinadas... Ah, você não sabe o que eu estou falando? Vai assistir o Canção Nova Play de ontem. Tá lá, mas eu vou pedir para o professor Fernando dar uma resumidinha para a gente continuar essa conversa. O que acontece na primavera, professor? Então, a primavera, a gente tem um fenômeno, né, no planeta, nessa escala planetária, com a florescência, né? Então, o mundo vegetal, ele floresce, emana seus odores, seus aromas por distâncias, né? Isso afeta os animais, os insetos. E o feminino, ele é mais sensível ao odor. E o instinto, né, de reprodução, ele é despertado através do odor. E as fêmeas, elas mudam o odor próprio. Isso a gente conhece como feromônio na ciência, né? E esses feromônios, eles organizam, então, a época do acasalamento, da reprodução. Mas primeiro o feminino é impactado. E se a gente for hoje numa loja de perfume, você vai ver que tem muito mais produtos femininos, né? E então, o feminino, ele estimula o masculino. E o masculino, então, começa a se movimentar para cumprir o papel da reprodução e do acasalamento. Então, a primavera é de escala planetária e ela regula a vida, a reprodução, né? E as estações do ano, não só a primavera, mas todas elas têm um impacto muito forte na nossa vida, porque a beleza da primavera, o despertar, aquela energia da renovação, a vontade de ver coisas novas, a beleza que é exposta, né, na flor. Todas as flores são bonitas, isso é inegável, né? Não existe flor feita. Essa beleza expressa, né, pela natureza, né, por esse impulso natural vindo do Criador. E depois nós temos, logo depois da primavera vem o verão. E o verão a gente vai encontrar a frutificação. As frutas, os alimentos, né, estão ali sendo colhidos dessa forma. E depois vem o outono, que é, vamos resguardar. Então, as plantas no mundo vegetal, muita energia é guardada no outono. Ela recolhe as folhas, recolhe muito do que ela produziu e ela dá uma adormecidinha durante o inverno, que não vai ter tanto... Aqui no Brasil a gente não vê muito disso, mas na Europa é bem claro. É bem claro. E aí vem o inverno, que no ser humano é uma época de introspecção, uma época de repensar, uma época de mais cuidado consigo mesmo. Nos países mais frios, as pessoas têm que ficar introspectivas e têm que zelar pela vida, porque se ela não aquecer a casa, não aquecer o corpo, a exigência, né, é muito forte do inverno. Então existe esses movimentos naturais que nos estimulam, senão isso tudo seria... sombra e água fresca, né? Exato. E dessa forma a gente fortalece o nosso espírito, né? Atuando junto com a natureza e aprendendo com ela. E eu fico triste porque o homem, veja, luz elétrica nós temos o quê? Menos de 150 anos. Quando você tira uma foto à noite do Brasil, do planeta, mas, gente, tá tudo aceso, é uma coisa doida. Então, o sono hoje, nós consideramos o primeiro nutriente dentro da nutrição. Se você não dorme bem, acontecem coisas chatas e não acontecem o que deveriam acontecer, porque o corpo,
Ele não tem livre-arbítrio, como a natureza também não. É para florir agora, ele vai florir. Então, à noite, quando você está dormindo, na fase profunda do sono, que você vai produzir determinados hormônios, se você não dormir, não vai produzir. E aí o pessoal, eu não sei porque eu não ganho massa magra, sabe aquela coisa? Mas é muito lindo fazer essa ligação. E aí você se encantou com esse mundo dos cheiros, dos odores, que depois foi para o perfume. Como que foi? Eu percebi que eu tinha muita dúvida na minha vida, né? Por que eu saí do esporte e fui para uma fazenda, fiquei isolado no silêncio durante um bom tempo, né? E depois veio essa inspiração, esse impulso muito forte para aprender aquilo e tentar trazer para o Brasil. Só que eu percebi que eu não poderia vir despreparado. Teria que me especializar, aprender mais, ver as possibilidades, entender de muitos detalhes para poder realmente efetivar essa vontade. Então, com isso, assim que eu fiquei preparado, que eu me formei na Suíça, eu vim para o Brasil, procurei a Universidade de São Paulo, conheci o professor Vazicki. O professor Vazicki era osmólogo austríaco, estava no Brasil e era da farmacognosia da USP. E foi com ele que eu debati um pouco as terminologias, né? Uhum. Então, ele já era aqui, mas ele nunca tinha trabalhado e eu quis projetar, trazer a osmologia para algo mais assim aplicável, né? E consegui com a Oswaldo Cruz, né? Entrei na Oswaldo Cruz, fiz a pós-graduação de cosmetologia, trabalhei lá com o curso de aromacologia, que a aromacologia ela faz parte da osmologia também. Uhum. A aromacologia já é o efeito psicológico do aroma, né? E que vai despertar quando você põe num perfume ou num cosmético. E aí depois desse curso, tenho muitos alunos, eu trabalhei lá muitos anos na Oswaldo Cruz, e a partir da Oswaldo Cruz, outras universidades foram me convidando como um especialista para ministrar palestras em seminários, simpósios, congressos, e com isso eu fui fazendo amizades e fui levando conhecimento e fui participando de todos esses congressos junto e fui aprendendo. Então são 20 e poucos anos, né, 25 anos aproximadamente hoje de vida de osmólogo, né, dando aula, palestra. E você montou a sua empresa aqui depois? Eu fui o fundador da WNF, que começou como uma empresa de representação de uma outra empresa suíça, mas os custos de importação e a variedade de produtos não falavam com o mercado. Eu tive que montar uma estrutura para atender a maturidade do mercado brasileiro. Olha. E aí a WNF começou a fazer esse papel, comecei a desenvolver primeiro uma empresa que ela só revendia, depois a gente cresceu, aí começamos a desenvolver a fábrica, a fazenda. Aí eu tenho uma sócia, que é a Cristiane, que é engenheira cosmética, entende muito também do assunto. Ela ajudou a construir, fomos construindo. Depois nossos funcionários são muito especializados, têm o propósito, trabalham com amor, né, muito amor para fazer acontecer. E todos eles, então, em cada um na sua área, foi desenvolvendo cada vez mais e foi tornando a nossa empresa uma empresa forte, uma empresa coesa, uma empresa que tem um propósito. Gente, eu fico tão orgulhosa, assim, no bom sentido, né? Quando eu vejo, assim, o Brasil, né? Porque só falam coisas, assim, muitas vezes se expõem na mídia, coisas que não tem interesse de promover. Mas eu adoro quando eu posso trazer um brasileiro que foi se especializar, pegou toda essa expertise, trouxe e hoje é líder, não só de mercado, né? Então, me perguntaram uma vez por que eu tinha voltado. Eu falei, mas por que não voltaria? Meu país, né? Porque lá você já estava com a vida toda organizada. Eu falei, sim, até certo ponto, sim. Mas isso era bom para mim. E a ideia de vir para o Brasil foi justamente isso. Não, bom para mim não, tem que ser bom para todo mundo. E aqui fica a reflexão. Não se pergunte, porque a gente tem mania de terceirizar a felicidade da gente, né? Então, vou casar porque ele vai me fazer feliz, sabe assim? Gente, então a pergunta não é o que a vida tem para mim, e sim o que eu tenho para dar para a vida. E nós continuamos amanhã com essa conversa não só filosófica, que agora a gente vai entrar na área da saúde.